estou aqui hoje para ensinar você a preparar fatias húngaras. É um pãozinho recheado, vai uma caldinha molhadinha, então ele fica um pãozinho muito gostoso, tá? Para isso a gente vai precisar dos seguintes ingredientes: manteiga, óleo, farinha, ovos, fermento de pão e açúcar e leite morno. Esses ingredientes são o da massa, a massa das fatias húngaras. Para o recheio, a gente vai precisar de coco, manteiga e açúcar. E vai preparar uma pasta assim, misturando a manteiga, o coco e o açúcar, tá? Então, esse ingrediente fica reservado e a gente vai começar a massa. Então, eu vou colocar o açúcar, um pouquinho do açúcar, o fermento do pão e o restante do açúcar. Vou colocar um pouquinho do leite para ir molhando o meu fermento. É só para dar uma hidratada no fermento, que ele é seco, né? Se você até já quiser, quando for preparar a receita, já deixar ele hidratando com um pouquinho do leite, pode fazer, que aí você não fica esperando que ele hidrate depois. Vou colocar os ovos. E vou pegar essa minha manteiga, vou colocar no leite morno para ela já ir derretendo. Quando ela derrete, eu vou colocar o óleo. E agora o restante do leite com a manteiga. Vou colocar um pouquinho de farinha. E agora o restante do leite. Agora que a massa já está mais consistente, a gente vai colocar direto na bancada a farinha. Então, agora que a massa já está numa certa consistência, eu coloco um pouco de farinha aqui na minha bancada e eu vou colocar ela aqui para poder sovar bem, certo? Dividi a minha massa no meio. E aí eu vou colocar mais um pouquinho de farinha na bancada. E com o auxílio do rolo, eu vou espichar essa massa para começar a montar as fatias húngaras. Espichei um retângulo, tá? Como eu dividi a massa no meio, eu tenho que dividir o recheio também, né? Então, vou pegar metade desse recheio
Vou colocar aqui. E vou espalhar ele na minha massa. Vou escolher uma beirada para deixar sem recheio, para me ajudar no fechamento. Feito isso, eu vou enrolar como um rocambole, tá? Então... Essa partezinha que eu deixei sem recheio aqui, que é pra selar a minha massa, meu rocambole, eu vou pegar um pouquinho de água e vou só passar assim com a mão mesmo, só pra dar uma finalizada, pra ele ficar bem unido. Porque como ele é assado de em pezinho, a gente corre o risco dele se soltar. Então só vou pegar. Simples assim. Passei a minha, termino de fechar ele. Uma vez que eu terminei de fechar, eu vou cortar ele em rodelinhas. Então, vamos escolher aqui, começar assim, como quem tá fatiando um rocambole mesmo. Feito isso, a gente vai pegar uma forma untada e enfarinhada ou com essas lona antiaderente e nós vamos distribuir o nosso rocambole com uma certa distância, porque ele vai crescer, né, dentro da forma. E assim vamos levar para assar no forno que já deverá estar pré-aquecido. Enquanto ele assa, a gente vai fazer uma caldinha depois, para quando ele estiver assado, a gente colocar por cima dele ainda quente, tá? Então, vamos levar para assar e vamos aguardar. As nossas fatias húngaras já estão assadas, eu vou tirar do forno para concluir ela com a caldinha. Gente, elas têm que passar por essa caldinha ainda quente, que é para ela absorver bem. Então, e você pode colocar a quantidade que você desejar. E outra coisa também, você pode colocar, ao invés dessa calda de leite com açúcar, você também pode colocar doce de leite, porque como ela vai estar quente ainda, o doce de leite ele vai dar uma desmanchadinha. Claro, não pode ser um doce de leite de muita consistência, senão você vai ter que dar uma aquecidinha nele no micro-ondas e dar uma amolecida com um creme de leite. E coloca aqui em cima, ele vai entrar dentro do bolinho, vai se misturar com o recheio e vai ficar muito gostoso, muito especial. E também, se você preferir, pode só abrir uma caixinha de leite condensado e regar aqui, que nem eu tô fazendo com essa caldinha, porém fazer com o leite condensado, tá? Então, espero que vocês apreciem a receita, né? Que vocês façam em casa e compartilhem com a família. E gostem. Obrigada.